Nardon Nazi, consultores associados, 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto conectando destino, conectando pessoas. Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho. Celulose Rio-Grandense há 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Reis e Cred, assessoria financeira para aposentados. INSS, Forças Armadas, Marinha Aeronáutica e SIAP. Também faz e encaminha sua aposentadoria na Siqueira Campus 1170, sala 7, aqui no centro de Porto Alegre. Telefone 3085 0815 aí embaixo para você confirmar. Lília, temos um convidado hoje aqui. Muito especial, Gustavo Barbato, ele que é doutor em computação. E é de Pouso Alegre, ele é de Pouso está Alegre, em Porto Alegre agora. Direto de Pouso Alegre para Porto Alegre, né? Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado. E gostaria que tu compartilhasse conosco, né, a tua trajetória também como coach e de que forma isso está cruzando na tua vida, né, com a análise de sistemas, computação, informática, o que tem a ver com coaching, né? Exatamente, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É uma história bem interessante, que eu estou atuando nessa área de computação há mais ou menos quase 20 anos, né? E dentro dos meus 20 anos, eu atuei mais de 16 anos com segurança da informação. Bem especificamente, por exemplo, a gente trabalha como hacker mesmo, né? Contratado pelas empresas para a gente analisar as falhas que tem e proteger as empresas antes que outras pessoas encontrem isso, né? Durante esse processo, eu comecei a perceber que tem um modelo mental diferente de um hacker com relação a outras pessoas também, né? Porque um hacker nada mais que é importante a gente falar de mídia. Minha esposa também é repórter de televisão, sempre falo com ela também, que a mídia fala muito como hacker como sendo uma pessoa criminosa, né? Sempre o lado negativo, né? Exatamente, né? E quando a gente quer usar esse termo, a gente usa um criminoso cibernético, né? O termo mais apropriado que os veículos de comunicação deveriam utilizar. Mas o hacker nada mais é nesse período, por exemplo, uma pessoa que ela vê uma coisa e não se contenta com aquilo da forma que ela é. É como se pegasse uma televisão, olhasse uma televisão e olhasse para aquele aparelho e falasse, poderia ser coisa mais, né? Ela está exercendo o papel de televisão, mas não é a televisão. Se a gente mexer Então, esse é o modelo mental de um hacker, né? Uma pessoa... E o hacker, nesse momento, que eu há mais de 16 anos trabalhando com isso daí, eu percebi que os meus últimos 2, 3 anos, comecei a trabalhar bastante a questão da mente, né? Comecei a ver muito paralelo entre o comportamento, a operação da mente com a área que eu trabalhava, né? Uma metáfora que eu costumo utilizar, por exemplo, é como se o cérebro nosso fosse o hardware e a mente fosse o software. A mente consciente fosse onde roda os aplicativos, né? E a mente inconsciente onde roda o sistema operacional. Então, as mudanças que às vezes ocorrem mais efetivas, elas ocorrem no sistema operacional. E quando outras técnicas, as pessoas tentam mexer os aplicativos, né? Mas a base, ela continua sendo a mesma. Então, eu percebi que durante esse processo, aí eu entrei para a questão de estudar programação neurolinguística. Hoje eu tenho formação completa, sou trainer em PNL. E comecei a ver que o processo de estruturação do raciocínio, uma programação neurolinguística, é muito parecido com um processo de computacional também. Daí que vem a questão de programação. E eu fiz alguns experimentos durante minha formação em PNL, eu fiz umas práticas e percebi que algumas mudanças, assim, muito fortes aconteceram na vida das pessoas. E em uma determinada situação, eu percebi que, cara, é como se eu conseguisse mudar um comportamento que a pessoa estava trazendo ao longo de anos de vida, estava tendo uma limitação através de uma técnica de programação neurolinguística. Eu consegui desbloquear alguma coisa. A partir daí eu percebi, cara, é muito parecido com a questão de hacking de computador. Quando a pessoa entra, modifica alguma coisa e muda o comportamento. Foi daí que eu chaveei. Eu falei, cara, eu percebi assim, eu não quero mais ficar somente estudando e hackeando computadores. Agora eu quero trabalhar para hackear a mente de pessoas, para ajudar as pessoas a se desenvolverem e terem umas vidas melhores, né? Aí eu entrei na programação linguística, aí depois no final eu entrei para o coaching também, para ver. Agora eu preciso estruturar isso daí também como modelo de negócio também para poder viver disso daí, né? E eu entrei para o coaching, aprendi as ferramentas, as técnicas. E depois fiz o Life, agora estou fazendo o Executive Coaching também. Mas é basicamente essa minha trajetória, da computação para desenvolvimento humano. E aí surgiu, ou está surgindo um produto aí. Exatamente, um produto, né? Um produto e também um conceito, né? Chamado a Mind Hacker, né? Que eu vou lançar, o domínio já tem, mindhacker.com.br, não tem nada ainda, né? Estou desenhando. Que, na verdade, é um hacker da mente. É fazer com que as pessoas consigam mudar seu estilo de vida, olhar as coisas e perceberem. Porque muitas coisas eu já fiz na minha vida, também um conceito que não é muito difundido, chamado biohacking.
Biohacking é as pessoas que fazem algumas coisas para aumentar a sua potencialidade humana. Desde alimentação diferenciada, as pessoas questionam até a alimentação, né? É como se pegasse uma alimentação que você vê que as pessoas falam que faz bem, por exemplo, elas vão conseguir seguir essa alimentação sem saber por que estão seguindo, né? Que é pouco difundido, por exemplo, que o nosso cérebro é 60% de gordura, né? E nós precisamos consumir gordura. As pessoas que não consomem gordura, por exemplo, têm tendência a ter problemas, distúrbios mentais, assim. Então, nós precisamos conseguir, tem muitos mitos que são colocados. Então, os biohackers, justamente isso, começam a estudar alimentação, começam a estudar várias coisas. Coisas que eu tenho costume de fazer, tomar banho frio, tomar banho gelado, né? Isso daí é uma coisa que já tem até a quiropraxia, a pessoa faz para anti-inflamatório nacional. Então, a pessoa vai preparando o corpo, a gente consegue preparar nosso corpo para ter um desenvolvimento melhor. Esse é o grande sonho da coach aqui, que ela quer tomar banho gelado a partir de agora, sobretudo no inverno. Chega o cabelo que a gente tem que lavar com água gelada, né? Exato. Para melhorar, enfim. Mas se for ver, tem tudo uma lógica, né? A pessoa toma um banho, aí o organismo vai ficar desperto para poder aquecer o corpo, né? Então, você vai despertar sua mente de manhã, tomar um banho gelado, por exemplo, já vai despertar sua mente, porque o corpo vai entrar em estado de alerta, vai poder precisar esquentar novamente, então a gente já fica mais preparado, né? Isso é analisar ali da época paleolítica, né? Os ancestrais faziam muito disso, que não tinha água quente, né? Então... E é interessante ouvir, né, Silvio, o Gustavo falar assim, porque quando o Ronald indicou o nome dele para estar aqui hoje, ele relatou assim, ele descreveu, né? O Gustavo é um cara fora da curva, porque é muito difícil ouvir uma pessoa da área de tecnologia da informação, enfim, que atua também pensando como um hacker, né? Falar disso, falar de desenvolvimento humano, falar de mente, falar de relacionamento interpessoal. Só que é o grande desafio hoje dessa área é fazer com que as pessoas entendam, com que os profissionais que são muito analíticos, muito racionais e muitas vezes muito individualistas também, que trabalham nessa área, entenderem que eles prestam serviço para alguém. Esse alguém é um ser humano. Então, como que você vai entregar um produto se você não entende quem vai estar do outro lado utilizando, né, esse produto? E uma das coisas que eu tenho até como filosofia de vida, né, que é, eu só repasso um conhecimento, porque, vamos fazer um parênteses antes, né? A gente dizem que está na era da informação. Na informação, eu pegar alguma coisa de um lado e repassar. A gente pega um dado, dá um sentido ao dado, transforma em informação e repassa a informação. Só que transformar a informação em conhecimento é quando a pessoa pega várias informações, ela correlaciona, analisa, pensa e repassa um conhecimento, né? Só que tem uma outra era. A próxima era é o seguinte, no meu entendimento, a era da sabedoria. A era da sabedoria é quando a pessoa pega um conhecimento, ela aplica na vida dela antes de repassar. Não é somente passar um conhecimento, porque é muito fácil a gente pegar, falar as coisas e a gente não aplicar na nossa vida, né? É o conceito que a gente fala de congruência, né? A pessoa não é congruente com aquilo, né? Então, durante esses experimentos, as coisas que eu faço, trabalho com meus coaches, algumas ferramentas que eu mesmo crio para trabalhar, coisas que eu desenvolvo, eu acho isso é muito legal trabalhar assim, né? Eu também não sou limitado ao que eu aprendo, é muito... Tem que expandir, né? Tem que expandir. Essa abertura mental nos dá essa capacidade de criar e inovar coisas sem ficar preso que... Vai dar certo, vai dar errado, não importa. O que importa é o resultado, não há certo ou errado, não importa o resultado. Então, eu faço muita coisa comigo. Sou praticante de meditação também. A meditação é uma coisa que me ajudou bastante. O cérebro não é compartimentalizado. Nós é que compartilhamos ele, né? Compartilhamos e deixamos ele... Não é compartilhamos, o que eu quero dizer, é compartimentalizamos, quer dizer, né, vários departamentos assim. Não, o cérebro é aberto, você tem que usar ele dessa maneira. Né? Exatamente. Essa sabedoria. Exatamente isso. E o antagonia do que você disse, que é o seguinte, analisa o nosso processo de vida, por exemplo. Né? Uma coisa que eu tenho um filho também, a gente educa o nosso filho com base no que a gente é. Minha esposa também trabalha como coach, também tem formação em neurolinguística também. Então, a educação do nosso filho é basicamente isso. A gente vive o que a gente trabalha, né? E deixa eu analisar como que uma criança aprende, né? Como o nosso processo educacional, a gente analisa até isso também, né? O processo educacional, né? Que não é somente criticar, procurar soluções, né? Isso é importante. Criticar é muito fácil, né? Me dá uma solução. Mas se for analisar, por exemplo, qual é o processo de aprendizado do ser humano, né? É por base de modelagem. Uma criança vê as pessoas fazendo e vai imitando. Eu vejo meu filho, eu cruzo o braço, cruzo o braço, né? Minha esposa, ela é repórter de televisão também, então meu filho pega o microfone e fica fazendo. Onde não é que ela é cantor, não, porque ela vê a mãe na televisão com um microfone para fazer, né? Só que um período da nossa... Ela trabalha onde, a tua esposa? Trabalha na Record, ela é repórter da Record. Aqui, em Porto Alegre? Porto Alegre, é. Ele é de Pouso Alegre, como nós dizemos, e Pouso Alegre é em Minas Gerais. Tá? Exatamente, Minas Gerais. Nós dizemos assim, a nossa raiz é o mundo, né? A gente vai aonde tiver oportunidades interessantes. Eu te pergunto isso porque a Lília também, que é prova disso, a gente que trabalha em televisão não vê televisão, né? Nem o programa, normalmente a gente vê.
Mas é interessante realmente essas duas linkagens deles, né? E Casal, o filho né? será já é um privilegiado, né? Eu costumo dizer assim que a gente deve fazer um estudo longitudinal para entender como que serão esses filhos de pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, porque como nós trabalhamos muito a congruência, é importante também, né, que o nosso telhado não seja de vidro, que a gente saiba também aplicar isso dentro das nossas casas. Exato. E nesse processo, eles analisam, eles modelam, né? Aí só analisa, chega um período da nossa vida, desenvolvimento, as palavras, elas são, por questão semiótica, elas vão mudando o sentido. E a gente não acaba modelando, começa a falar que a gente está imitando as pessoas, começa a ser uma coisa errada. Mas o entendimento o entendimento base do conhecimento é, entre aspas, imitar. Pensa, a pessoa viaja, você está com sotaque diferente, tá vendo? Você está imitando, você não tem personalidade, não tem nada. Ou seja, os conhecimentos, assim, que muito fechados, eles limitam a capacidade das pessoas de desenvolver. Nós temos que modelar, nós temos que ter ídolos, as pessoas se espelhar, nós temos que mexer, nós temos que ver uma pessoa que a gente quer, almeja ser parecido com essa pessoa. Né? Espelhar, mas tem que vestir como ela, andar como ela, ter essa experiência como ela. Isso é modelagem. E se a gente começar a fazer isso, a gente percebe. Né? Aí chega um momento da nossa vida que a gente não tem mais modelos. A gente para, porque a gente olha para frente e não tem para quem mais espelhar. É o caso atual, né, que nós vivemos, né? Nós estamos carentes de modelos, digamos assim, modelos... Não, a perfeição, claro, mas perfeitos, modelos que se encaixem dentro, né, daquilo que a gente pretende, né, Lília? E, inclusive, agora vocês estão falando, eu estou pensando, tá aí, o que acontece quando chega nesse modelo que falta, nesse momento que falta um modelo? E aí? Aí é que entra as questões desse conceito de hackers, né? Porque o hacker ele não contenta com o modelo. Não adianta o modelo você colocar... O modelo não basta. Não basta. Tem que ter um significado. E às vezes o significado se dá com base em quê? Experiências, experimentos. Vai e testa. Isso é uma coisa que tem muito na vida, assim. Eu não sou uma pessoa limitada à crença, acredite nisso. Não. Me fala o que tem que fazer, eu vou testar. A partir do momento que na minha vida fizer sentido, eu vou seguir. Se não fizer sentido, eu passo para uma próxima, né? Então é isso. Alguém tem que causar uma ruptura numa realidade compartilhada que tem para apresentar novos modelos. Porque uma das frases que eu coloco no Facebook, eu falo assim que toda evolução vem de uma revolução. Com certeza. E alguém precisa revolucionar. E às vezes eu tenho que tentar tomar um banho frio para ver benefício na minha vida, para chegar para uma pessoa fazer se tem benefício. Não é somente ela livre e repassar a informação. Isso que o Gustavo fala não é a questão só da pessoa, mas a questão dos países. Por exemplo, assim, a Revolução Industrial, né? Eu, como economista, a Revolução Industrial foi uma quebra de paradigma que mudou o mundo dali para cá. Quer dizer, foi uma reforma, foi uma revolução que provocou a reforma e foi experimentada na prática e aconteceu tudo que aconteceu a partir do século XVIII, né, para XIX. Exato. E só para concluir o teu raciocínio, e as pessoas, elas se adaptam, porque os seres são resilientes, né? A gente pensa assim, vai ter uma revolução, as pessoas vão perder seus empregos. Não, eles vão se adaptar, vão entrar em soluções e encontrar um novo meio de sobrevivência, né? Por queira que não queira, umas coisas que eu tenho como base, todas as nossas decisões que tomamos na vida, não importa elas que sejam, são base da nossa sobrevivência, a gente analisar isso. Nós estamos para sobreviver isso, né? E a partir do momento que a gente entende isso, a gente fica mais flexível e sai do romance, da fantasia da vida. E aí você se reporta a Darwin, né? Quer dizer, os mais fortes vão sobreviver. Os mais fortes não significa mais, o mais, digamos assim, musculoso, não. Mais forte do ponto de vista daquele que sabe se adaptar às mudanças, não é isso? Exatamente isso. Exatamente. E é importante que a gente entenda que toda essa autodefesa que já temos instintivamente faz parte da fisiologia do nosso organismo. Então, o cérebro, ele tem esse dever de nos proteger. Então, eu tenho que me expor, ou eu tenho que ir lá no Economia e Desenvolvimento, eu não vou. Não, porque vão me julgar, porque isso, porque aquilo. Porque este é o papel do cérebro. Então, todos esses processos de desenvolvimento humano, todas essas técnicas e metodologias que nós apresentamos neste espaço aqui de coaching, vem justamente mostrar novas formas, ou seja, novas entregas de comportamento, né? E novas perspectivas diante dessa fisiologia que acaba nos condicionando. Exatamente. Então, nós não precisamos ser somente a resposta disso, nós podemos ir muito além, né? Porque hoje a infinidade de possibilidades que nós temos de funcionamento do nosso cérebro, nem a gente não mensura isso, né? Mas, Gustavo, muito obrigado pela presença do Gustavo, né? Tem algum final? Ele tem um projeto novo aí isso, que eu tô... exatamente. Temos um projeto com base nisso, por exemplo. Eu o Dan e eu nos sentamos, estamos parceiros mesmo de discutir projetos e pensamos por que as pessoas às vezes têm ideias e projetos não conseguem colocar na frente, né? E propagar, né? Nós sentamos, raciocinamos, fizemos várias análises, estudos na minha vida, na vida dele também, compartilhando e criamos um projeto que vai ser lançado. É um projeto que vai ser lançado, vai ser lançado em setembro.
é um projeto de imersão para fazer com que as pessoas realizem seus projetos de vida, né? Dentro de um processo, uma metodologia que nós desenvolvemos. E é um projeto que só tem 20 vagas. 20 vagas, eu não estou falando por número de escassez de marketing, não, porque o Oterro só tem 20, a pousada, queria fechar o ambiente, só tem 20. Então não é escassez de estratégia de gatilho mental, não, é porque só tem 20 vagas, vamos lançar, e as pessoas vão ser selecionadas, vai ter um processo, vamos anunciar, as pessoas vão mandar o projeto, a gente vai analisar, ver se o projeto está maduro o suficiente para entrar, e fazer com que a pessoa saia com um projeto melhor do que ela encontrou. Que a ideia é realizar. É realizar, Isso melhorar aí. o projeto. Porque, só um parênteses, porque é interessante assim, às vezes, só para concluir, muitas vezes a gente tem um projeto, uma ideia, a gente não tem com quem compartilhar. A gente não tem com quem compartilhar. E esse ambiente a gente criar um ecossistema onde as pessoas possam compartilhar ideias e sair com um projeto melhor do que ele entrou. Com certeza. Então vamos combinar, Gustavo, que mais próximo, um mês antes, tu vem aqui e divulga então para o nosso Claro, telespectador. muito o projeto. obrigado. Muito Já obrigada. está convidado, Gustavo. Valeu. Com um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já.